Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando. E na aula de hoje, 30 de setembro, nós vamos trabalhar razão entre duas grandezas, tá? Aqui vocês vão ter uma aula texto e alguns exercícios, então vocês vão responder apenas os exercícios. Pode copiar e responder no caderno ou responder nessa folhinha mesmo, tá bom? Então vamos lá, ver algumas razões entre duas grandezas. Para se estabelecer uma razão entre duas grandezas, elas devem ser de mesma espécie, tá? Então, quando a gente vai ver a razão entre as idades de duas pessoas, tem que ser a razão entre as idades, não pode ser a razão entre a idade e o peso de uma outra pessoa, tá? Tem que ser a razão das idades entre duas pessoas, tem que ser a mesma grandeza. Se são idades, idades. Se são alturas, alturas. Se são pesos, né? Que a gente fala massa, é a massa corporal da outra pessoa também, tá? Tem que ser são as mesmas grandezas que a gente tem que estabelecer. Para poder estabelecer essa razão, tem que ser sempre entre as mesmas grandezas. Então vamos lá. Em segmentos de retas, em retas, né? São mesmas. A gente vai trabalhar as medidas, né? Então vamos lá. São grandezas de mesma espécie, né? São as retas, são os comprimentos delas. Então a gente vai conseguir trabalhar aqui. Então vamos lá. Exemplos. Consideremos o segmento MN 3 unidades e o segmento PQ 4 unidades. Por que unidades? Ó, esses tracinhos aqui são as separações da cada unidade. Ó, MN, 1, 2, 3. A gente nem colocou essa unidade, se seria centímetros, metros. A gente só falou unidades. Então tem uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. E o PQ, 4 unidades. Uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Tá bom? E tá aqui, ó. Medida. A medida do M até o N é 3 unidades. 1, 2, 3. E a medida de PQ, a gente coloca med PQ é igual a 4 unidades. Do P ao Q, né? Porque começa com a letra M e vai a N. Do P até o Q, PQ. MN, ok? E a razão entre as duas? O que é a razão que a gente viu na aula anterior? A razão não é o valor de uma sobre o valor da outra? Qual é o comprimento da primeira? Da antecedente, o que vem antes, não é 3? E da consequente, que vem depois, não é 4? Então a gente vai fazer o quê? 3 sobre 4. A razão das duas é o MN, a medida MN sobre a medida PQ, que é o todo, né? O todo dessa sobre o todo dessa, MN sobre PQ, e aí a gente substitui os valores. Do M ao N é quanto? É 3. E do P ao Q? É 4. 3 sobre 4. 3 quartos é a razão. E 3 sobre 4, se a gente dividir, como a gente fez nos exercícios anteriores também, 3 dividido por 4, 0,75. A razão entre uma e outra é 0,75. Essa daqui é 0,75 dessa daqui. Não é uma inteira igual a essa. Ela representa 0,75 dessa outra reta aqui, tá bom? Ela não chega a ser uma reta inteira. Ela é uma parte. Que parte que ela representa? 0,75% da unidade da maior, tá bom? Número 2. Consideremos as alturas de duas pessoas. Olha lá, reparem que a gente está fazendo, aqui foi o segmento de reta, né? Unidades. Aqui a gente está vendo a altura da pessoa. Também são duas, vão ser a altura de duas pessoas. E não vai ser altura e peso, vai ser altura e altura, tá? Porque tem que ser mesmas grandezas, né? De mesma espécie. Considerando as alturas de duas pessoas, Luiz, que mede 1,62, e Afonso, que mede 1,80, temos o quê? Quem é o primeiro? É a medida de Luiz, é o antecedente. Falou primeiro Luiz, é Luiz. Está aqui. E Afonso é a medida de Afonso, ele é o nosso consequente, é o que vem depois, 1,80. Se vocês quiserem transformar, eu transformei para vocês aqui. Ó. Medida de Luiz, 1,62 metros ou 162 centímetros. Afonso, 1,80 metros ou 180 centímetros. Tá? E qual é a razão? A razão entre as alturas é medida de Luiz, 162 centímetros, e a do Afonso, que está embaixo, 180.
Dividindo as duas, vai dar 0,9. Professor, eu posso pôr 1,62 sobre 1,80? Geralmente, em razões, a gente não usa vírgula, mas em frações, né? Mas em se tratando de razão, pode pôr sim. Poderia ter colocado 1,62 e 1,80, como apareceu no início. Na hora de dividir, se for usar uma calculadora, não esquece de pôr a vírgula nos dois, que a resposta vai ser essa do mesmo jeito, 0,9, tá bom? Então, como que a gente montou? A razão entre as duas alturas. A altura que eu falei primeiro foi a do Luiz, vem em cima. Depois a do Afonso, vai embaixo e faz a divisão. Isso é a razão entre as alturas dos dois, 0,9. Eles não chegam a ter a mesma idade. Se desse 1 certinho, quando dá 1 certinho, é porque os dois têm a mesma altura. Se fosse 180 dividido por 180, daria 1 certinho. Por quê? As unidades são iguais, é 1. Quando dá 1, é porque as unidades são iguais, tá bom? E proporção? Proporção é a relação de igualdade entre duas razões. Até agora, a gente viu uma razão só, né? A gente pegou duas grandezas, duas medidas, por exemplo, a altura de duas pessoas, o comprimento de duas retas, sempre foi de 2 em 2, para montar uma razão. Já a proporção, ela não usa uma razão só. A proporção é a relação de igualdade entre duas razões, entre duas frações. Então, o que é proporção? É quando ele compara duas razões, quando eles estão comparando duas frações, tá bom? Então, vamos lá, vamos considerar essas duas frações, que agora a gente está trabalhando elas como razão. Então, vamos considerar essas duas razões e vamos verificar se elas são proporcionais, tá bom? Vamos lá. Considere as duas razões, 3 sobre 2 e 4 sobre 6. 3 está para 2 e 4 está para 6. Lembra como que se lê isso aqui? 2 está para 3 e 4 está para 6. Simplificando 4 e 6 por 2, nós temos o quê? 2 está para 3, a primeira, é igual a... Se dividir em cima e embaixo dessa segunda por 2, vai ficar 2 está para 3 também. 2 está para 3 é igual... Isso aqui, se eu divido por 2 e por 2, que a gente chama de simplificar, também vai dar 2 sobre 3. O 4 dividido por 2 dá 2. O 6 dividido por 2 dá 3. Então, repare que essas duas, elas são iguais depois que eu simplifico. Assim, então, vemos que se trata de frações equivalentes. Portanto, podemos igualar as razões dadas formando uma proporção. Ou seja, se essa fração, essa razão, 2 está para 3 e 4 está para 6, são frações equivalentes, o que são frações equivalentes? São frações que têm o mesmo valor, embora uma esteja com números mais altos ou mais baixos, elas representam o mesmo valor. Então, elas são frações equivalentes. Podemos dizer que 2 terços, 2 sobre 3, 2 está para 3, é igual 4 está para 6. Porque se eu pegar esse 4 está para 6 e simplificar, ele vai ficar igualzinho. Ele vai ficar 2 sobre 3. Então, as duas são equivalentes. Podemos dizer que as duas razões, essas duas razões, elas são iguais. Então, essas duas razões são proporcionais. Elas formam uma proporção, tá bom? De modo geral, uma proporção pode ser escrita da seguinte maneira. A sobre B é igual a C sobre D. Ou A dividido por B é igual a C dividido por D. Onde a gente lê, como que a gente lê isso? A está para B e o C está para D, não é isso que a gente lê? A está para B, C está para D. Como que a gente lê as duas juntos? A está para B, e esse sinal de igual, a gente lê assim como. A está para B, assim como C está para D. A leitura de uma só, a gente já sabia fazer. A está para B, C está para D, 2 está para 3 aqui em cima, 4 está para 6. Mas como que eu posso ler quando tem duas e o sinal de igual no meio? 2 está para 3, do mesmo jeito que a gente lia. Igual, pode ler igual.
mas a gente lê assim, o correto é 2 está para 3, assim como, é o sinal de igual, 4 está para 6. A está para B, aqui embaixo, assim como 6 está para D. A está para B aqui nessa divisão, assim como C está para D. Em uma proporção, temos os seguintes termos. Também podemos ver aqui, ó. Quando a gente tem assim, ó, essas informações, gente, não precisa decorar, tá? Vocês guardam o material, depois vocês vão lendo com calma. Mas é que eu tenho que passar para vocês. Em uma proporção, temos os seguintes termos. Os termos que estão nas pontas, ó, o primeiro termo aqui e o último termo, eles estão nas pontas. A gente chama, nos extremos, então a gente chama de... Eles estão nas extremidades, nas duas pontas. Então eles são os extremos. E os dois que ficam aqui no meio, a gente chama de meios. Ó, na extremidade, na ponta dos dois lados, extremos. Os que ficam aqui no meio, a gente chama de meios. E quando está em fração, quem são os extremos? O extremo é onde começa uma e termina a outra. Ó. Ela desce assim, extremos. E os meios? É quem está embaixo dessa e em cima da outra. São os meios. Os dois das pontas, o que começa e aonde termina, são os extremos. E os que sobram são os meios. Tá bom? Vamos lá, então. Propriedade fundamental das proporções. Essa propriedade é importante, gente. Guardar esses nomes aqui, se vocês conseguirem guardar, ótimo. Mas a propriedade é importante, porque a propriedade ela vai provar para a gente se são ou não proporções, tá bom? Se as duas razões são proporcionais ou não. Então vamos ver essas propriedades. Numa proporção, o produto, o que é produto, gente? Multiplicação. Na matemática, produto significa multiplicação. Numa proporção, a multiplicação dos meios tem que ser igual à multiplicação dos extremos. O que eu quero dizer aqui? Olha essas duas frações, essas duas razões. Quer dizer o quê? Se eu multiplicar cruzado, tem que dar as mesmas respostas, tanto em cima quanto embaixo. Ou seja, eu vou multiplicar o B e o C, ó, tá vendo? Cruzado. Eu não vou multiplicar quem está em cima por quem está em cima. Eu vou multiplicar quem está em cima dessa por quem está embaixo dessa. E quem está embaixo dessa por quem está em cima da outra. Então os dois meios, ó, o B e o C, são os que estão no meio. E o A e o D são os extremos. Lembra que eu falei o que começa e o que termina são os extremos? Eu multiplico os dois extremos e os dois meios, tá? E eles têm que ser iguais. Vamos ver com o número como é mais fácil, tá? Enquanto está mostrando as letras, fica mais complexo. Vamos ver com os números aqui, ó. Exemplo. 2 sobre 5 é igual a 6 sobre 15? 2 está para 5, assim como 6 está para 15? Será que é verdade isso? Será que é correto dizer que isso é igual a isso? Como que eu faço para provar? Multiplique em cruz, tá bom? Vai ser sempre assim, ó. Multiplique em cruz. 2 vezes, quem eu vou multiplicar? Não é em cruz? Então, ó, 2 vezes 15. Eu coloquei aqui, ó. 2 vezes 15, tá vendo? Dá quanto? Dá 30. E 5 vezes 6. Eu coloquei aqui do lado. 5 vezes 6. Dá quanto? Dá 30 também. Se vocês pegarem duas razões e multiplicarem em cruz, 2 vezes 15, 30. 5 vezes 6, 30. Se as duas derem o mesmo valor na hora que multiplica em cruz, significa que é uma proporção, tá bom? Então guarde isso aqui, ó. Tem que multiplicar em cruz e tem que dar o mesmo valor para ser proporção, ok? Vamos descer aqui. E agora exercício, gente. Parece que eu não falei muita coisa, ou parece que eu falei muita coisa e não guardou, mas agora no exercício a gente pega essas informações, ok? Então vamos lá, ó. Exercício 1. Escreva como se lê cada proporção. Lembra que eu falei para vocês, na aula passada a gente escreveu só uma? Agora a gente vai escrever duas. E é do mesmo jeito, ó. X está para 2 e o Y está para 3. Só que tem o igual no meio. Como que se lê o igual? Assim como, tá bom? É só isso. Ó, X está para 2, em cima está para embaixo,
x está para 2, assim como é o sinal de igual, y está para 3. Ok? É isso que vocês vão fazer. Na letra B, m está para quem? M está para n, o sinal de igual lê como? Assim como C está para D. E nessa aqui que não está em fração, é a mesma coisa. O primeiro está para o segundo, assim como o primeiro, o antecedente, está para o consequente, o segundo. Tá bom? Vamos lá, número 2. Identifique os meios e os extremos. Gente, esse aqui, meios e extremos, não sei se vocês vão confundir um pouco, mas vamos lá. Ó. Quem são os meios? Quando ela está escrito dessa maneira, fica mais fácil de ver. Quem são os meios? São os dois números do meio. Quem são os extremos? São os dois das pontas. Ó. Meios, 5 e 6. Extremos, 3 e 10. Aqui, quem são os meios? X e 4. Os extremos, 8 e y. Nesse caso aqui de baixo, na fração, quem são os meios? Na verdade, os meios é quem está embaixo da primeira e quem está em cima da segunda. O professor vai confundir desse jeito. Então não tem problema. O que vocês podem fazer? Vocês podem pegar m dividido por n, escrever assim, p dividido por q. Aí vocês olham quem está no meio. Ou simplesmente, os extremos não é quem começa e quem termina? Ao invés de começar escrevendo os meios, façam assim. Ó. Quem é o extremo? Quem começou? É o m. Aonde terminou aqui? No q. Então, quem são os extremos? M e Q. Quem são os meios? Os dois aqui. Aqui, quem são os extremos? Começou aonde? Começou nessa, começou aqui em cima, 1. E terminou aonde? No 32. Então, quem são os extremos? 1 e 32. Os dois que sobram são os meios, ok? Quando for fração, faça desse jeito que ajuda. E vou escrever para mim assim, como está no exemplo. E a número 3, indique quais sentenças abaixo representa a proporção. Gente, esse aqui, como que a gente faz para provar se é? Lembra que eu falei que tem que multiplicar em cruz? Olha os exemplos. Como que eu provo que ela é uma proporção? Eu multiplico em cruz. 5 vezes 3, ó, eu coloquei aqui, ó, 5 vezes 3. 5 vezes 3 é igual ao 6 vezes 2? Faz multiplicado em cruz, ó. 5 vezes 3 igual 6 vezes 2. Faça assim em todos. Ó, 1 vezes 8 multiplicado em cruz, 4 vezes 2 é igual 4 vezes 2. É isso que vocês vão fazer. 2 vezes 5 é igual 7 vezes 3. Deu para entender, gente? Ó, 3 vezes 8 é igual 4 vezes 6. Faz assim. Depois que fizer, multiplica. 5 vezes 3, quanto que dá? 15. Coloquei aqui. Igual. E 6 vezes 2? 12. São iguais? 15 e 12? Não. Então, isso aqui é falso, não é proporção. Aqui, 1 vezes 8 deu 8, igual 4 vezes 2 deu 8. 8 é igual a 8? Sim. Então, é verdadeiro, é proporção. Nesse caso, quando vocês forem fazer, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, igual 7 vezes 3, 21. 10 é igual a 21? Não, então é falso, não é proporção. Ok? Faça uma por uma para mim também aqui. A correção dessa aula, então, acabaram-se os 3 exercícios. A correção desses 3 exercícios a gente faz no dia 1º de outubro, tá bom? Na aula de quinta-feira, ok? Então, na aula de quinta-feira é só correção desses 3 exercícios aqui. E na aula da sexta, a nossa provinha, tá bom? Não esqueçam. Fiquem com Deus, boa semana, boa aula, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.